Olá meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse vídeo a seguir traga algo novo para sua vida. Você que não faz parte ainda deste canal, peço que inscreva-se agora mesmo e não perca nenhum conteúdo novo nesse canal. Deus te abençoe. Vamos pro vídeo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 16 até o 18. A palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto, a liderança, a ação e aplicação do Teu Espírito. Oramos, ó Deus, que a Tua palavra estimule não apenas a razão, o intelecto, ainda que seja necessário luz e entendimento nessa área. Clamamos por mais do que isso. Clamamos por entendimento espiritual. Clamamos, ó Deus, que a Tua palavra desperte fé no coração de cada um de nós. Clamamos por uma manhã que não apenas nos instrua, mas que possa, de alguma forma, ó Deus, renovar, vivificar e despertar a medida de fé que o Senhor tem concedido a cada um. E desde já nós queremos te agradecer tudo aquilo que o Senhor fará dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o apóstolo Paulo começa nesse versículo 16 fazendo uma afirmação para lá de ousada. Ele diz: por isso não desanimamos. O ser humano, ele tem uma estrutura emocional e, como tal, está sujeito ao desânimo. A Bíblia fala, por exemplo, a respeito de Elias, que era homem semelhante a nós. Em outras palavras, farinha do mesmo saco, né? Gente que oscilava nas suas emoções, porque essa é a estrutura natural do ser humano. Isso não significa, no entanto, que eu e você precisamos viver só dessa forma. Um dia um irmão me perguntou: mas pastor, é possível alguém chegar ao ponto de se tornar indesanimável? Falei: é o que Paulo está dizendo, não desanimamos. Isso não é algo automático, isso não é fruto apenas de acordar uma certa manhã sentindo que você foi contemplado pelos céus, né, com um favor especial, mas é fruto do entendimento de princípios que regem o reino de Deus. É fruto de uma disposição e de uma escolha de andar nesses princípios que você compreende. Então, o apóstolo Paulo não só diz não desanimamos, como ele diz pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É permanecer animado, empolgado e encorajado. Por quê? Porque Paulo não tinha problemas, porque Paulo não tinha circunstâncias difíceis ou desanimadoras, não. Porque ele aprendeu a viver acima delas. Ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E diz: do lado de fora há uma deterioração. A gente pode começar a respeito, né, de considerar o envelhecimento. Alguém diz que nós estamos morrendo aos poucos, a prestação. E diz: ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, que o quadro piore, e diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não desanimo porque aprendi a não viver por aquilo que acontece do lado de fora, e sim pela realidade do lado de dentro. Então, eu quero enfatizar uma escolha. No verso 17 diz: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando ele trata a tribulação de leve, né, de momentânea, ele está dizendo que há uma glória que pesa muito mais. Ou seja, ele colocou os seus olhos numa outra direção, o que fica evidente no verso 18. Quando ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. A questão que eu quero tratar como a chave de não desanimar tem a ver com onde você coloca os seus olhos. Aonde está a sua atenção? Essa palavra traduzida aqui, atentando, quando ele diz não atentando nós, do grego escopeu, ela significa não apenas olhar, mas ela tem o sentido de
observar, de contemplar. É um olhar mais fixado. Uma das possíveis traduções é fixar os olhos. E foi assim que a NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Há uma verdade por trás da afirmação do apóstolo Paulo, e isso tem tudo a ver com a questão de fé. Aliás, nós começamos a ler no versículo 16, mas no versículo 13, um pouquinho antes, o escritor diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nesse contexto de fé, eu e você precisamos aprender a natureza da operação da fé. Eu quero recapitular o que eu tenho falado aqui domingo após domingo, que a importância da fé não diz respeito apenas à conversão. É lógico que Efésios capítulo 2, verso 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Mas você não entra no reino apenas pela fé, você permanece usando fé. Você deveria crescer através da sua fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então ele cita Abacuque 2,4, como está escrito: o justo viverá da sua fé. Também já enfatizamos em ministrações anteriores, embora o propósito central da fé diga respeito a tudo aquilo que é eterno, a plenitude de salvação, e que Paulo tenha dito: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os mais infelizes, isso não significa que não devamos esperar intervenções aqui e agora. Significa que o foco do Evangelho é maior do que só o aqui e agora, e diz respeito também e principalmente ao que é eterno. Mas quando eu e você enfrentamos adversidades, nós vamos precisar da fé. Como diz 1 de João capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11,6. De maneira que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, não só que Ele existe, mas que Ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Tiago 1 também diz, primeiro ele começa falando de sabedoria, mas depois você vê que o princípio se aplica a tudo. Ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E diz: peça porém com fé, não duvidando. Ele diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. E ele arremata: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Nós não recebemos absolutamente nada de Deus, a não ser por meio de fé. Mas como temos dito muitas vezes, o encorajamento à fé ele acaba se tornando meio que genérico e subjetivo. Tem que crer, ok, mas como exatamente funciona a fé? Nós já falamos em circunstâncias aqui anteriores que a fé ela tem uma confissão. Nós já ensinamos aqui a respeito da importância da fé operar primeiro do lado de dentro, para depois mudar as circunstâncias do lado de fora. E hoje eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe da fé. A fé, ela precisa ser entendida dessa forma, Ela tem uma visão. É por isso que o tema da minha mensagem hoje é olhos de fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Em 2 Coríntios 5, 17, nós vimos que alguns versículos antes do texto inicial que nós lemos, Paulo fala de fé, e alguns versículos depois também. Ele diz: visto que andamos por fé e não por vista. Como a Bíblia diz que fé é a convicção do que não se vê, e que andar por fé não é andar pela vista, pela visão, muitas vezes presume-se que fé é cega. Eu, desde criança, eu ouvi as pessoas dizer que fé é dar um passo no escuro. E no início do meu ministério eu usei muito essa frase sem ter pensado muito nela. Com o tempo eu precisei me retratar. Hoje normalmente eu digo que a fé não é um passo no escuro. A fé parece um passo no escuro para quem te vê dando o passo de fé. Mas quem está dando o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando, porque a fé se firma na palavra de Deus e no compromisso que Deus tem com a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então, se por um lado nós precisamos entender que fé é convicção do que não se vê com os olhos naturais, por outro lado, eu e você precisamos entender que o fato da fé não se basear no que se vê com os olhos naturais não significa que ao desprezar essa visão, ela não tem a sua própria visão. Paulo está dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem. Porque a fé não é a convicção do que se vê. Não é a convicção baseada nos sentidos, na leitura das circunstâncias. Ele diz que nós temos que atentar
pôr o nosso foco, fixar os olhos, focar nossa atenção naquilo que não se vê. Você que não faz parte ainda deste canal, peço que inscreva-se agora mesmo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo nesse canal.